Bom, bom dia a todos que estão aqui presentes, que estão na internet. É uma satisfação contar com a presença de todos para falar um pouquinho sobre um tema, eu acho que é interessantíssimo para a nossa casa. Nós estávamos falando aqui com o Humberto, né, Humberto? Que a casa fala muito sobre parte tributária, mas pouco sobre trabalhista e societário, que também é uma área muito importante. Todo nascedouro de uma empresa necessita de uma definição societária antes do nascedouro, né? Aí eu agradeço, Humberto, né, por ter sugerido o tema aqui com a gente, o Dr. Romeu Amaral, que prontamente aceitou compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né, um pouquinho, porque pelo currículo dele, o conhecimento dele é muito vasto, né? Mas compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, trazendo algumas novidades aqui para nós. Muito obrigado, viu, Romeu? Eu vou ler o currículo do professor Dr. José Romeu Garcia do Amaral, sócio do Amaral Lewandowski Advogados, com atuação nas áreas societária e M&A, mercado de capitais, financiamento empresarial, meios de pagamento. Consultor internacional para a reforma do Código Comercial de Moçambique, professor do INSPER, pós-graduação, professor convidado do Grupo de Estudos de Direito Empresarial da Universidade Federal de Minas Gerais, foi General Counsel da Sadia, S.A., responsável pelo Departamento Jurídico Nacional e Internacional, doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, LLM da Northwestern Pritzker School of Law, Chicago, LLM em Direito Empresarial pelo Mackenzie e MBA em Gestão Empresarial pela Unicamp, diretor executivo e membro do Conselho Editorial da Revista Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, membro do Instituto de Direito Societário Aplicado, autor do livro Regime Jurídico das Debêntures, atualmente em sua segunda edição, e de diversos artigos sobre direito societário, mercado de capitais, financiamento empresarial e meios de pagamento, premiado na área de litígios empresariais pela Association of Corporate Counsel International Legal Office em 2010, reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil nas áreas de operações financeiras e societárias, segundo a análise da Advocacia 500, de 2018. Com a palavra, o professor Dr. Romeu do Amaral. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Márcio e ao Humberto, em nome da comissão, pelo convite que me fizeram para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema, que é o tema que eu, tanto na prática como na teoria, atuo. A ideia de hoje foi, se puder projetar a apresentação, eu agradeço. A ideia de hoje, a nossa agenda, é falar um pouquinho sobre uma breve introdução sobre sociedade, sobre direito societário, sobre alguns conceitos que são importantes para contextualizar o que nós falaremos na sequência. Depois, eu vou abordar algumas inovações muito recentes em matéria de sociedades. Na sequência, a sociedade limitada e o contrato social. E aí, depois, se alguém tiver perguntas e respostas, eu estarei à disposição. Bom, primeiro tema aqui, como o título dessa conversa é Sociedades e Contrato Social, eu não poderia deixar de resgatar aqui alguns conceitos sobre sociedade. O que é sociedade, né? Então, para quem não tem tanta familiaridade com o tema, o termo sociedade é um instituto jurídico regulado pelo Código Civil, né? Tanto na parte geral, quando o Código Civil elenca as pessoas jurídicas de direito privado, lá no artigo 44, inciso 2º, ele diz que as sociedades, então, são pessoas jurídicas de direito privado, né? E aí, no livro segundo, né, no direito de empresa, que originalmente
se chamava da atividade negocial, mas durante a tramitação ele foi alterado para direito de empresa. E por que ele se chamava da atividade negocial? Porque nesse capítulo não se trata apenas de atividade empresária, né? A gente tem também a sociedade simples, então, e as cooperativas. Então, por isso que originalmente o capítulo se chamava da atividade negocial. Mas, com essa alteração, durante a tramitação do Código Civil, preferiu chamar de direito de empresa. Então, nesse capítulo, nós temos no artigo 981 do Código Civil o conceito de sociedade. E esse conceito de sociedade, ele vale tanto para a sociedade empresária como para a sociedade simples, não empresária. Tá? E por que eu resgato esse tema? Por que eu trago esse conceito? Porque esse conceito é muito importante quando nós tratarmos da sociedade unipessoal. Então, fala... Doutor, deixa eu só pedir. Valéria, você colocou a apresentação? Para colocar. Por favor, obrigado. Não, sem problema. Eu passo aqui. Ótimo, obrigado. Então, portanto, o conceito de sociedade no 981 fala que celebra um contrato de sociedade. Então, aqui, primeiro, a marca ali, para a sociedade, ela é resultante de um contrato, em que as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, né? Então, quando a gente lê aqui esse conceito, a gente percebe que a sociedade, a princípio, tá? Mas isso não, depois nós vamos ver que não é bem isso, bem assim, tem uma exceção, algumas exceções. Ela é formada por mais de uma pessoa, né? Que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Ou seja, se não há contribuição, não há a relação societária. Então, a pessoa que não contribui com bens ou serviços para a sociedade, consequentemente, ela não é parte daquela relação societária. Então, esse é um pressuposto para que a pessoa possa manter o vínculo, ou pelo menos ingressar nesse vínculo societário com a sociedade e com os demais sócios. E lembrando que a sociedade, diferente dos contratos em geral, ela tem uma natureza plurilateral, né? Então, a gente aprende lá nos contratos que você tem os contratos bilaterais ou sinalagmáticos. O contrato de sociedade, por uma construção do Tullio Ascarelli, um jurista italiano que, inclusive, lecionou aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele chegou à conclusão de que seria um contrato plurilateral. E o que quer dizer isso? Significa que é um contrato que você tem relações não apenas entre o sócio e a sociedade, mas você também tem relações jurídicas entre os sócios. Tá? Esse conceito é importante. E aí, um último conceito, um último elemento importante, dois elementos importantes, é o exercício de atividade econômica, né? Se não há exercício de atividade econômica, não é sociedade, e a partilha entre si dos resultados, tá? Que também é um elemento super importante. E quando a gente fala de resultados, é importante destacar que a gente não fala apenas de lucro, a gente também fala de prejuízo. Então, a partilha aqui é do lucro e do prejuízo. E aqui também uma breve noção, antes da gente adentrar nas inovações, é a diferença entre sociedade empresária e sociedade não empresária, né? A sociedade empresária é a sociedade que tem por objeto, né, o exercício de uma atividade específica de empresário, né? Então, o Código Civil define lá o conceito de empresário, fala o que é o empresário. O empresário é quem exerce, né, uma atividade organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, né? Então, aquele conceito de empresário é aproveitado para conceituar a sociedade empresária, tá? Então, sociedade empresária, e aqui é uma importante distinção, né, no direito societário. Os sujeitos do direito societário são o empresário e a sociedade empresária, né? O empresário, pessoa natural, e a sociedade empresária, uma pessoa jurídica.
E como se faz a distinção entre sociedade empresária e sociedade não empresária? Você faz essa distinção há duas formas de distinguir. A primeira, por meio do objeto, né? Então, você olha o objeto social, as atividades que compõem o objeto social, e por meio dessas atividades, você então conceitua se se dentre essas atividades houver atividades próprias de empresário, essa sociedade será caracterizada como uma sociedade empresária. Há também aquelas sociedades que são caracterizadas como sociedades empresárias por definição legal, né? Então, eu tenho a sociedade anônima como uma sociedade caracterizada por lei como sociedade empresária, independente do objeto dela. E também a sociedade cooperativa, por outro lado, como uma sociedade não empresária, por definição legal, independente do objeto da sociedade cooperativa. Com esses breves conceitos, né, só para dar uma introdução que permita que a gente aborde as inovações. Eu também trago aqui os tipos societários, só para ficar esse quadro esquemático, que eu acho que é importante. Então, a gente tem no Código Civil as sociedades não personificadas, lembrando que o tipo societário, a tipicidade societária é legal, então a gente não pode constituir uma sociedade que não esteja dentro de um desses tipos, não uma sociedade criar um outro tipo, não existe, né? O tipo é legal, né? A gente fala de tipicidade legal em matéria societária, então são só esses tipos societários. Nós temos as sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum, sociedade em conta de participação, as sociedades personificadas, e aí aquela divisão que eu acabei de falar sobre sociedades não empresárias e sociedades empresárias, com destaque aqui para as sociedades empresárias, as sociedades limitadas e as anônimas, que são as mais utilizadas atualmente no Brasil. Há um estudo do antigo DNRC, acho que recentemente saiu um estudo do DREI, do Departamento de Registro Empresarial e Inovação, que mostra que a grande maioria, 95% das sociedades constituídas no Brasil, são sob a forma de sociedade limitada, 5% ou menos sociedades anônimas, e aí a gente tem ainda um pouquinho das EIRELIs, que nós vamos falar um pouquinho delas. Passando, então, para as inovações no direito societário, as inovações mais recentes no direito societário, nós temos aqui a primeira delas, que já talvez seja mais de conhecimento de vocês, porque ela foi objeto da Lei de Liberdade Econômica em 2019, mas vejam que não faz mais de 3 anos que essa alteração foi inserida no Código Civil, que é justamente a possibilidade da sociedade limitada ser constituída por uma ou mais pessoas. Lembrem-se que nós falamos que o conceito de sociedade ele pressupõe 2 ou mais pessoas, né? No entanto, a lei alterou o 1052 do Código Civil justamente para permitir que a sociedade limitada possa ser constituída por uma ou mais pessoas, né? Aqui é uma evolução no direito societário que talvez tenha sido uma forma de corrigir o equívoco da EIRELI. E nós vamos depois falar um pouquinho sobre a EIRELI. No entanto, esse ajuste deveria ter sido feito lá no artigo 981 e não aqui, né? Porque se a gente fala, né, conversando com professores, e o ideal seria que o 981 falasse: celebra um contrato de sociedade uma ou mais pessoas. E aí, sim, você poderia constituir qualquer tipo societário com uma ou mais pessoas. E que é o que ocorre em muitos países, né? Não faz mais, apesar havia uma discussão por ser contrato de sociedade, uma ideia mais tradicional de contratual, de que um contrato nunca pode ser celebrado por uma pessoa só, e por isso a sociedade não podia ser constituída por uma pessoa. No entanto, essa questão foi superada em matéria societária, e, portanto, em muitos países você consegue constituir sociedades com uma ou mais pessoas. Há ainda alguns países, Portugal é um deles, nas sociedades anônimas, que ainda limitam, particularmente nas sociedades anônimas, como no Brasil ainda limita, a constituição por
é obrigatório que você tenha mais de 2 sócios, né? 2 ou mais sócios. Tá? Então, essa foi uma inovação importante na Lei de Liberdade Econômica. Então, desde 2019, é possível que você constitua sociedade limitada. E aqui, só resgatando uma questão histórica, né? Por que a gente passou por essa evolução? Porque no passado, quem trabalha com isso sabe que a gente tinha uma dificuldade muito grande de constituir sociedades limitadas, a gente sempre precisava daquele sócio que era chamado sócio de palha, né? Que era, você precisava sempre de alguém para ter uma cota, para você ter pluralidade de sócios, para você poder constituir uma sociedade limitada. E aí veio a Eireli, que não supriu exatamente isso, porque a Eireli não é uma sociedade limitada, propriamente dita, ela é mista, ela é híbrida, ela tem características de empresário e tem características de sociedade. Então, ela acabou não resolvendo o problema por inteiro, e aí a solução que deveria ter sido adotada lá atrás, só veio ser adotada agora em 2019, que foi justamente permitir que a sociedade limitada fosse constituída por uma ou mais pessoas. Tá? Então, essa é uma alteração super importante. E agora é importante também destacar que, por mais que a sociedade limitada seja constituída por uma pessoa, a sociedade não muda, o regime jurídico dela é o mesmo. Né? Então, independente do quadro societário ter um sócio ou 2 ou mais sócios, o regime jurídico é o mesmo. Tá? Então, aqui no Brasil, tá? Existe em outros países uma distinção, né? Em outros países, alguns países especificamente, criaram um tipo societário, sociedade por costas de responsabilidade limitada unipessoal. Né? Então, virou um tipo societário. No Brasil, não é tipo. Tá? No Brasil, a unipessoalidade é uma característica daquela sociedade. Então, você pode ter sociedades limitadas com um sócio, sociedades limitadas com 2 sócios. Mas o tipo societário é sociedade limitada. Tá? Inclusive, isso foi objeto de uma circular do DREI para esclarecer isso às juntas comerciais, porque havia muitas exigências nos atos societários, exigindo que se constasse a unipessoalidade, ou o termo unipessoal, no cabeçalho do documento, né? Então, contrato social de constituição de sociedade limitada unipessoal. É totalmente desnecessário isso. Você não precisa dizer lá na abertura do documento se a sociedade limitada é unipessoal ou pluripessoal. Quando ela era pluripessoal, você não dizia se ela era pluripessoal. Por que eu vou dizer agora que ela é unipessoal? Então, isso é uma questão de quadro, de composição societária, ela não é do tipo societário em si. Então, o DREI, para uniformizar essa questão, emitiu esse ofício circular 893 agora, em 2022, em fevereiro de 2022, inclusive, dizendo que é uma exigência descabida fazer esse acréscimo do termo unipessoal no ato de sociedade limitada. Apesar disso, a gente ainda vê algumas exigências que a gente, inclusive, recentemente, a gente teve que lidar. Você tem que explicar que não é assim e tem que juntar o ofício. Então, ainda há necessidade de treinamento. Por isso que esse tema eu fiz questão de trazer, porque eu acho que é um tema importante ainda em atualização. Além desse tema, nós temos também matéria de inovação no direito de sociedades. Só não está virando a página aqui. Se puder virar para mim, aí eu agradeço. Isso, obrigado. A Lei 14.195, de 2021, do ano passado, né, que trata da facilitação para a abertura de empresas, trouxe uma série de inovações também em matéria societária. Então, ou pelo menos de registro societário, né? Então, você tem hoje a emissão automática do alvará de funcionamento das licenças, sem análise humana, desde que o risco seja médio. Para a grande maioria das sociedades, o risco é baixo ou médio. E, consequentemente, o alvará de funcionamento e a licença, ela deve ser emitida automaticamente. Né? Não faz sentido você criar um entrave para quem quer exercer uma atividade que vai gerar tributos, que vai gerar empregos, que vai, enfim. Então, essa desburocratização foi muito bem-vinda e muito oportuna. O alvará de funcionamento ele será emitido com assinatura de termo de ciência e responsabilidade do empresário. Então, aqui é algo que faz muito sentido,
né? É declaratório, então o próprio empresário é que vai declarar que aquela atividade dele é de risco médio, né? E aí ele vai emitir o alvará com a assinatura dele, né? Então simplificou muito a emissão do alvará de funcionamento. E uma outra novidade também em matéria de registro, mas que afeta o direito societário, no bom sentido, é a possibilidade do empresário ou a pessoa jurídica, e aqui quando a lei fala empresário, a pessoa jurídica, ela quer se referir à sociedade, né? Também pode ser utilizada para associação, que é outra pessoa jurídica, né? Ela deixou um pouco em aberto essa questão, aqui talvez uma falha redacional, mas deveria ser o empresário ou a sociedade empresária, ou o empresário ou a sociedade, ou o empresário ou a pessoa jurídica de direito privado. Quando ele fala o empresário ou a pessoa jurídica, você pode interpretar a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, né? Então, agora há a possibilidade de você optar por utilizar o número de inscrição no CNPJ como nome empresarial. Então, vejam que interessante, né? Isso é muito importante para sociedades, por exemplo, de incorporação imobiliária, né? As sociedades construtoras que criam lá milhares de SPS, né? Às vezes tem que ter uma criatividade gigantesca para, na hora de constituir as sociedades, ter que dar um nome distinto, né? Para evitar lá a colidência do nome empresarial. Então, com essa alteração, facilita muito. Então, ele pode usar o próprio nome, o número do CNPJ, que por si só já é distinto, e aí facilita muito a constituição. E aí, posteriormente, quando se decidir o nome do empreendimento, você pode alterar o nome. Obviamente, seguido da partícula identificadora do tipo societário. Então, se for limitada, o CNPJ limitada, se for SA, o CNPJ SA, e assim por diante. Passa para mim, por favor. Próximo. Então, obrigado. E também uma regra, o anterior. O anterior. Faltou um. Isso, obrigado. Não, próximo. Isso, é isso. Obrigado. E também, em termos de facilitação, a lei de 2021, ela diz que a certidão dos atos de constituição e de alteração dos empresários individuais e de sociedades mercantis, aqui também um outro erro na redação da lei, porque a gente não tem mais sociedades mercantis, né? Quando houve a extinção da parte do Código Comercial de 1850, que tratava de sociedades, né, pelo Código Civil atual, a gente deixou de usar a terminologia sociedades mercantis. Então, a gente passou a adotar a terminologia sociedades, ou sociedades simples, ou não empresárias, ou sociedades empresárias, né? Então, aqui, quando a gente lê sociedades mercantis, por interpretação, a gente tem que entender as sociedades empresárias, né? Então, essas certidões dos atos de constituição e de alteração de empresários individuais, fornecidas pelas juntas comerciais, elas serão um documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou para o aumento de capital. Veja, a gente já fazia isso, né? Então, a gente já usava o ato societário registrado na junta comercial como ato hábil para promover a alteração no registro de imóveis, por exemplo, quando havia integralização de imóveis ou a contribuição de um imóvel à formação do capital social. Aqui a lei, o que ela fez? Ela permitiu que, ao invés de você ter que levar o ato inteiro, né, apenas uma certidão do ato é suficiente agora para esse arquivamento. Tá? Então, também, de certa forma, tentando aí simplificar e deixar claro isso, né? E agora a gente chega no tema mais polêmico das inovações em direito societário, que é o morte e fim da Eireli, né? Eu, jocosamente, coloquei esse título,
porque, né, como diria lá o João Cabral de Melo Neto, no Modo de Vida Severina, né, e foi morrida essa morte, irmão das almas. Essa morte, essa foi morte morrida ou foi matada, né? Então, aqui, algumas pessoas ainda têm no seu subconsciente a existência da Eireli, mas a Eireli, ela desde a medida provisória, aliás, né, o entendimento é que desde a Lei 14.195/2021, não existe mais empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Não é mais possível constituir, né, uma Eireli, e as Eirelis, elas foram, por lei, convertidas em sociedades limitadas unipessoais. Tá? Em razão de um veto que houve na Lei 14.195, houve uma dúvida, né, interpretativa se as Eirelis haviam sido extintas ou não. Né? O DREI, por meio do ofício circular 3.510 de 2021, em setembro agora, no final do ano passado, emitiu essa decisão no sentido de interpretar a norma e dizer, olha, é de rigor reconhecer que operou-se a revogação tácita do inciso 6º do artigo 44 e do artigo 980-A e parágrafos todos do Código Civil, que são justamente os artigos que tratam da Eireli. Então, o próprio órgão disciplinador do Registro do Comércio, no plano federal, né, que tem competência para isso, inclusive, disse que não operou-se a revogação tácita. Não é mais possível não existe mais o Instituto da Eireli, né? Mas, em razão dessa celeuma, dessa discussão, para evitar qualquer debate sobre esse tema e para, de uma vez por todas, colocar um fim à Eireli, houve por bem, né, inserir, vai passar o próximo, houve por bem inserir na medida provisória 1085 de 2021, no artigo 20, que são os famosos artigos dos revogaços, né, como se diz, ou seja, revoga uma série de coisas, e aí nesse artigo 20, expressamente, revogou-se, então, o inciso 6º do caput do artigo 44, que é o que introduziu a Eireli lá no rol das pessoas jurídicas de direito privado, e revogou o título 1A do livro 2 da parte especial, que é justamente o título que tratava da Eireli. Hoje, portanto, como a medida provisória produz efeitos de imediato, não existe mais Eireli no ordenamento jurídico nacional. E essa medida provisória, ela foi convertida em lei, então já houve o projeto de lei de conversão, e esse projeto de lei já foi enviado à sanção ou veto presidencial. Né? Então, no dia 8, eu fiz a consulta no site do Congresso e constava lá remetida a sanção. Ainda não foi sancionado, mas muito provavelmente será sancionado, né, nessa parte, uma vez que esse item, o restante da MP eu não sei, mas esse item muito provavelmente será, porque já era objeto da Lei 14.195. Então, para aqueles que ainda não tinham conhecimento disso, não existe mais Eireli no ordenamento jurídico nacional. E aí vocês vão me perguntar, e qual a solução para isso? A solução é muito simples, constituir sociedade limitada unipessoal. Essa é a razão, inclusive, da alteração que a Lei de Liberdade Econômica fez no artigo da sociedade limitada. E as Eirelis atuais, o que acontece? Elas, para fins legais, elas foram convertidas automaticamente em sociedades limitadas unipessoais. Então, há uma norma do DREI, há na lei e há uma norma do DREI que determina que as juntas comerciais façam essa alteração na ficha cadastral das Eirelis, convertendo-as automaticamente em sociedades limitadas unipessoais. E aí tem que se tomar um cuidado que na próxima alteração, que se fizer do ato constitutivo da Eireli, que não vai ser mais ato constitutivo, vai ser um contrato social, vai ter que se fazer aí uma alteração para adequar, né, muito provavelmente adequar ao regime da sociedade limitada. Né? Por exemplo, né, quando se trata de reunião de sócios, né, vocês vão falar, mas não tem reunião de sócios em sociedade com uma pessoa só. Tem sim, com um sócio só, a reunião é com um sócio. Né? Então, delibera-se com sócio.
existe reunião, né? Então, e até porque a sociedade limitada, ela pode receber o ingresso de um outro sócio, né? E ela deixar de ser impessoal, passar a ser pluripessoal. Então, é importante que o contrato social preveja isso também. Então, esses ajustes são importantes no contrato social da Eireli. Próximo, por favor. Uma outra inovação importantíssima que decorreu da pandemia, né? A pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas ela trouxe algumas coisas boas e a gente tem que olhar essas coisas boas aqui em matéria societária. Em matéria societária, quando houve aquele período de fechamento, lá em março, nós estávamos num período que a gente chama de período, um período crítico para o advogado societário, que é o período das assembleias ou reuniões, né? E tem o prazo, a maioria das sociedades no Brasil tem o exercício social que se encerra em dezembro, 31 de dezembro, logo as assembleias ou reuniões devem ser realizadas até 30 de abril. Então, você está ali naquele período entre convocação, ou algumas já convocadas, e realização das assembleias ou reuniões. E nós tivemos, então, fechamento de todos e quaisquer estabelecimentos, né? Não era possível você realizar uma reunião ou assembleia em uma sociedade, porque o pressuposto era que você tinha que realizar na sede da sociedade, né, e de maneira presencial, física. Então, houve uma lei, na época houve uma medida provisória, depois houve uma lei tratando justamente da possibilidade de você realizar de maneira virtual, 100% virtual ou híbrida, né, quando se pudesse voltar a ter o físico. E aquilo, que já ocorria em alguns outros países fora, foi muito oportuno no país, porque o país é um país de dimensão continental. Eu me lembro de fazer assembleias de companhias abertas no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, né? E você tinha muita dificuldade dos acionistas comparecerem a essas assembleias, né? Alguns acionistas mandavam procuradores, mas a grande maioria tinha dificuldade, não conseguia participar das assembleias. Isso depois, nas companhias abertas, foi resolvido com o boletim eletrônico, né, o boletim de voto à distância, mas mesmo assim tem acionistas que querem participar presencialmente, ou pelo menos assistir virtualmente a assembleia ou reunião, e não tinha essa possibilidade, né? Então, a norma lá na época da pandemia ajudou muito, facilitou muito, e as pessoas puderam ter acesso, né, às assembleias e às reuniões de sócios. E aí agora, a medida provisória, como aquela era uma norma transitória, né, nas sociedades limitadas, nas associações, né, na sociedade anônima não, a sociedade anônima, ela já, à época, foi definitiva, mas aqui nas limitadas associações e outros tipos societários, ela era uma norma transitória. Então, quando caiu a norma transitória da pandemia, a gente ficou sem uma regra que dissesse que as assembleias ou reuniões pudessem ser realizadas de maneira virtual. Então, eu acho que foi uma boa norma essa introdução aqui do 48A no Código Civil, por meio da medida provisória 1085, que, de maneira geral, regulou o tema, né? Quando ela regula lá no 48A, está regulando lá na parte geral, lá no capítulo que trata da pessoa jurídica. Então, isso se aplica hoje a todas as pessoas jurídicas de direito privado, né? Mesmo que não haja previsão no ato constitutivo. Veja que interessante. Isso foi, inclusive, essa sacada, vamos dizer assim, do legislador, foi utilizada lá na época da pandemia, porque na pandemia muitas companhias e sociedades não tinham previsão para realizar virtual. E se a gente exigisse uma alteração do estatuto para você poder fazer virtual, seria uma norma inócua, né? Porque eu precisaria ter uma presencial para alterar o estatuto, né? Eu não conseguia fazer presencial, e logo eu nunca conseguiria ter virtual. Então, seria uma norma inócua. Então, eles tiveram aqui uma sacada de prever que, independente do que dispõe o ato constitutivo, essa é uma norma legal que prevalece, portanto, então se pode realizar virtual. E aí, aqui a norma prevê que poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos. A única ressalva que eu faço aqui, então, portanto, assembleias, regime das assembleias, em todos os tipos, né? Você pode realizar hoje de maneira virtual. Quais são os tipos que usam assembleia? Sociedade anônima,
cooperativa, né? E as associações, né? E as limitadas? Então, quem escreveu esse artigo esqueceu que a limitada tem um regime duplo. As limitadas, também por uma alteração do Código Civil na tramitação do projeto do Código Civil, do anteprojeto, eles incluíram uma redação que permite que a limitada tenha reunião ou assembleia. E esse é regime jurídico. Tem regime jurídico distinto, não podemos confundir isso. As reuniões de sócios são aquelas, elas são exigidas nas sociedades que têm até 10 sócios. Mas, mesmo nas sociedades com até 10 sócios, você tem a faculdade de optar por assembleia, pelo regime da assembleia. Agora, se nada dispuser o contrato social, o regime será sempre da reunião de sócios. Se a sociedade limitada tiver mais de 10 sócios, o regime obrigatório é o da assembleia. Então, portanto, vejam que a limitada ele tem 2 regimes. Então, aqui, essa norma, a medida provisória, ela deveria ter sido: poderão realizar suas reuniões ou assembleias por meios eletrônicos, né? Aí vai ficar a dúvida. Acho que, de maneira, dá para interpretar que a reunião também possa ser realizada de maneira virtual, né? Eu acho que essa fica aí uma questão para os juristas discutirem. Eu não vou antecipar meu ponto de vista sobre isso. Próximo item, e aqui já vou, tem só mais 2 itens em termos de inovações. Vocês perceberem aqui que nós estamos num momento de muitas inovações em direito societário em tão pouco tempo, né? A próxima inovação foi o local do exercício da atividade. E aqui é importante fazer uma ressalva, porque muita gente confunde o local do exercício da atividade com o estabelecimento, né? Estabelecimento, ele não é o local onde se realiza a atividade, né? O estabelecimento é uma outra coisa para fins jurídicos, né? Estabelecimento é o conjunto, o complexo de bens, né, para o exercício da empresa, né, utilizado pelo empresário para o exercício da empresa. Esses bens podem estar no estabelecimento, podem estar no local onde ele exerce a atividade, ou podem estar em outros locais. Então, assim, a sociedade pode exercer atividade em mais de um local, né? Então, esses bens podem estar em mais de um local, né? Esses bens podem ser intangíveis e não estar em local nenhum físico, né? Então, a marca, por exemplo. Então, isso que é importante. O estabelecimento é o conjunto, né, o complexo de bens. Aqui, bens num conceito amplo, né? Imóveis, móveis, semoventes, tangíveis, intangíveis, direitos considerados por definição legal bens, né? Como cotas ou ações, enfim. Então, essa inovação, ela permite que o local do exercício da atividade ele seja físico ou virtual, porque havia um certo preconceito até, né, com relação às sociedades que não tinham um local físico. Ah, mas ele não tem nenhum local, ele não tem, né, não tem, eu vou lá e não tem um endereço, né? E hoje é muito comum você constituir, hoje você tem esses coworkings, né, esses locais em que você compartilha escritórios, é muito comum para startups, isso é muito importante, né? Uma sociedade que está começando, não tem recursos, né? Você ter que alugar um imóvel, né? Mobiliar o imóvel, né? Então, essa alteração foi muito importante para deixar claro na lei que você pode constituir uma sociedade com endereço virtual, né? E que não há nada de errado com isso, né? Porque as pessoas achavam que isso era, não, mas isso é alguma coisa ilícita. Não, não tem nada de ilícito, né? É muito comum. Você tem países aí que tem mais sociedades do que pessoas no país, né? Pega o Panamá, por exemplo, como exemplo. Tem mais empresas abertas no Panamá do que pessoas que vivem no Panamá, né? Então, e assim em outros países também. Então, hoje você pode, ao constituir uma sociedade empresária ou se inscrever como empresário, você pode indicar, né, um local físico ou um local virtual. E você pode também indicar o próprio endereço dos sócios da sociedade empresária, ou de um dos sócios da sociedade empresária, ou do empresário individual, né?
E para fechar aqui em termos de inovações, e eu não trouxe as inovações em matéria de sociedades anônimas, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando de inovações, porque só em sociedades anônimas já tem mais uma série de outras inovações. Mas aqui a próxima é o nome empresarial sem objeto. Se puder mudar para o próximo slide. Então, o último aqui, inovação, que eu gostaria de trazer aqui, apresentar para vocês nessa nossa conversa, é uma novidade, que é o nome empresarial sem objeto, né? Por que isso? Porque até então as sociedades precisavam lá ter o nome, né? A denominação, o nome empresarial, né? Denominação ou firma, dependendo do tipo societário, precisava vir acompanhada de um dos objetos, via de regra, objeto, né? Ou atividade constante no objeto que caracterizasse a atividade principal primeiro, né? Mas não havia nenhum impedimento se você colocasse uma atividade que não fosse a principal, mas você tinha que colocar uma atividade, né? Que a gente chama de no nome empresarial. Então, por exemplo, né? Sociedade X comércio atacadista, sociedade X de participações, sociedade X distribuidora, sociedade X. Então, eu tinha que colocar uma das atividades do objeto da sociedade no nome empresarial. Com a medida provisória de 1085, que está agora para sanção, já foi convertida em lei, está para sanção do presidente da República, essa questão, ela se altera, né? Então, mas uma ressalva que é só na sociedade anônima e na sociedade em comandita por ações. Então, na sociedade anônima, eu posso ter um nome sem a indicação do objeto. Né? A mesma coisa na sociedade em comandita por ações, também é regulada pela Lei 6.404, né, da Lei das Sociedades por Ações. Lembrando que sociedade por ações não é tipo, né? Eu vejo muito contrato social, estatuto social, contrato de compra e venda de ações, que às vezes as pessoas indicam lá, sociedade tal, sociedade por ações. Não, sociedade por ações não existe como tipo. Sociedade por ações é o nome da lei. O tipo é sociedade anônima ou sociedade em comandita por ações. Tá? Então, sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada, sociedade em comandita por ações. Esses dois tipos societários são os tipos que podem, portanto, hoje adotarem um nome empresarial sem objeto. Tá? Seria muito importante que isso também fosse para limitada, porque eu acho que não faz muito sentido você exigir objeto no nome empresarial. Como que estamos de tempo aqui? Mas tá bom. Vamos rapidinho passar pela sociedade limitada e contrato social. Aqui a ideia eu vou só abordar as cláusulas essenciais e algumas cláusulas que são adicionais que eu julgo importantes, mas não são essenciais, de acordo com o Código Civil. E a gente falar um pouquinho sobre elas, de maneira livre aqui, e alguns pontos de atenção. Né? Então, o contrato social, e agora a gente está falando especificamente da sociedade limitada, né? Então, na sociedade limitada, o que acontece? O artigo 1054, ele diz que o contrato social da limitada deve observar, no que couber, as disposições do artigo 997, que é o artigo da sociedade simples. Então, o Código Civil, para simplificar, não ser muito extenso, o que ele fez? Ele adotou a sociedade simples como chassi, né, de todas as outras sociedades, exceto da sociedade anônima e da sociedade cooperativa, porque são duas sociedades que têm um regime previsto numa lei especial, que é inclusive anterior ao Código Civil. Então, a gente tem que olhar lá no 997, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o 997 ele foi escrito para a sociedade simples. E tem algumas coisas lá que não se aplicam à sociedade limitada. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, por exemplo, vamos lá. Primeira coisa, acho que é o anterior. Isso, obrigado. Então, primeira coisa, nome, qualificação e endereço do sócio. Né? Então, acho que isso daqui é bem tranquilo. Né? A gente tem que sempre indicar o nome, qualificação completa, né? E o endereço do sócio. Pessoa natural ou pessoa jurídica. Né?
na pessoa jurídica, sempre é importante indicar quem que é o representante que assina aquele instrumento, né? Seja de constituição da sociedade limitada, seja uma alteração do contrato social, né? Denominação, objeto, sede, prazo da sociedade. Denominação que a gente falou sobre a alteração que não tem na limitada. Então, aqui a gente precisa indicar na denominação da limitada objeto ainda. O objeto, que são as atividades, né? E aqui não é objetivo, é objeto, tá? Objetivo é finalidade, então é outra coisa, não é objetivo, tá? Não usem no contrato social objetivo, é objeto. Sede, né? Local do exercício, local principal do exercício da atividade. Ela pode ter filiais. E prazo de duração da sociedade. Eu queria aqui falar do prazo de duração de maneira específica, porque a gente está acostumado a fazer, né, constituição ou a constituir sociedades limitadas, às vezes um pouco no copia e cola dos contratos sociais, e a gente acaba não se dando conta de que o prazo tem alguns efeitos legais. Então, qual efeito legal tem o prazo, né? Olha só que curiosidade. Há uma discussão sobre a dissolução parcial da sociedade limitada, né? Se pode ou não pode. O STJ, em algumas decisões, entende que é possível. No entanto, nos casos de retirada imotivada, especificamente, tá? No entanto, ele ressalva a hipótese da sociedade limitada, empresária limitada, que tenha prazo de duração determinado. Então, se a sociedade empresária limitada tiver um prazo de duração determinado, não cabe retirada imotivada, a não ser nas hipóteses previstas no regime jurídico da sociedade limitada. Por quê? Porque na sociedade limitada existem algumas hipóteses específicas de retirada. O que ocorre? Que muitas das ações são propostas não com base naquelas hipóteses, mas são propostas com base num artigo da sociedade simples que permite a retirada imotivada a qualquer tempo. No entanto, a sociedade limitada, ela é diferente, ela tem responsabilidade limitada. Lembra que a sociedade simples, ela, via de regra, tem a responsabilidade é ilimitada. Eu posso estabelecer limitação de responsabilidade na simples? Posso. Mas não é a regra. A regra é a ilimitação da responsabilidade. Logo, por isso que eu posso sair a qualquer momento, né? Ela é uma sociedade que tem mais uma característica de pessoas, então é por isso que eu posso sair a qualquer momento. A limitada empresária limitada, não. Imagina uma sociedade limitada, né, de grande porte, né, que está lá com todos os seus recursos em caixa, ou melhor, está com todos os seus recursos aplicados no exercício da atividade, né? E aí vem um sócio que quer sair da sociedade. O que acontece? Eu vou ter que tirar aqueles recursos da sociedade. Às vezes ela não tem nem dinheiro em caixa para pagar os haveres, ela vai ter que vender bens para pagar os haveres, né? Ou seja, ela enfraquece totalmente a sociedade, porque ela deixa de ter aqueles recursos para poder pagar um sócio que saiu ao momento que ele quis. Então, e não é esse o conceito, na sociedade empresária limitada, assim como na anônima, não é esse o conceito, né? O conceito é que quando você ingressa na sociedade, você só pode sair nas hipóteses previstas em lei ou no contrato social ou no estatuto social, né? Então, essa é uma ressalva importante para vocês considerarem quando vocês estiverem aí diante de uma situação de constituição de uma sociedade, avaliarem se é o caso de constituir com prazo de duração determinado ou indeterminado. Capital da sociedade é um outro elemento essencial, né, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Bens ou direitos que, por lei, sejam, né, reconhecidos como bens. Então, cotas ou ações de outras sociedades, não é? Bens móveis ou imóveis, enfim. Importante, sociedade limitada não tem capital social mínimo, tá? Não há previsão na lei sobre capital social mínimo. A Eireli tinha, era questionável, né?
Porque não fazia sentido você ter a sociedade limitada sem capital social mínimo e ter a Eireli, que em tese era para facilitar, né? E aí com capital social mínimo, né? Até sei as razões pelas quais eles queriam ter capital social mínimo, mas essas razões foram objeto de veto, então depois não fez mais sentido ter capital social mínimo, e aí hoje, como ela morreu, agora a gente simplificou. Então, sociedade limitada unipessoal não tem mais capital social mínimo, não tem mais essa exigência legal. Tá? Outro elemento, ou cláusula essencial do contrato social, é a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-lo. Né? Então, você tem que dizer qual é o percentual, quantas cotas cada sócio tem no capital social e o valor daquela cota. Normalmente, os contratos têm valor nominal da cota, então você também indica o valor da cota e o valor total da participação. Que é só meramente um conceito contábil, jurídico-contábil, né, Márcio? E que ele é estático, né? E que ele não necessariamente representa o valor da sociedade. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O capital social, ele é uma medida de proteção aos credores, inicial, lá na constituição da sociedade ou no aumento de capital, ele fica estático, justamente para você poder medir o patrimônio líquido, né, para ver se ele está positivo ou negativo, quando você fica abaixo, né, quando a gente brinca que é como se fosse um vaso, né, essa é uma definição de Vivanti, lá um jurista italiano, que é como se fosse um vaso, né, e quando você transborda o vaso, encher o capital social, ele está ali com o PL positivo, né, no D0 da companhia, né, no momento em que você começa a exercer atividade tem prejuízo, isso começa a afetar o capital social, e aí você vai reduzindo o capital social, e aí sim você tem um PL negativo, né, a não ser que você tenha lucro, e aí volta. Então, o patrimônio líquido é mutável, o capital social é estático, e aí por isso que a importância do capital social nas sociedades. Por fim, no próximo slide, por gentileza. Também como cláusulas essenciais, as prestações a que se obriga o sócio, né? Lembrando que na sociedade limitada não há contribuição em serviços, isso é muito comum em startups, nos procurarem para às vezes, um investidor quer investir com serviços, né? Ele quer prestar serviço para a startup, quer ter uma participação na startup. Mas, infelizmente, não dá para você, pelo regime legal da limitada, e a maioria das startups até então eram constituídas como sociedades limitadas, talvez isso mude um pouco com a simplificação da anônima, e então você não conseguia, né, atender esse pedido de contribuição em serviço. Isso é possível só lá na sociedade simples. Na sociedade limitada isso não é possível. Tá? Também tinha capital indústria, que ela não foi extinta, né, no Código Civil, ela também era um tipo societário que não existe mais e admitia a contribuição em serviço. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições também. Super importante prever isso no contrato social. Quando a gente fala de poderes, é importante sempre, porque a gente adota como padrão, né, uma cláusula genérica, né, que o administrador pode praticar todos os atos necessários à administração da sociedade, desde que não seja contrário ao objeto, né. No entanto, isso deixa a sociedade, né, se a gente for falar aqui em governança corporativa, deixa a sociedade de maneira muito exposta, né. Então, é sempre importante você prever, né, dependendo da sociedade, do sócio, do interesse, obviamente você tem que sempre, eu digo que cada sociedade é uma sociedade, então não dá para a gente pegar simplesmente um modelo e aplicar para todas as sociedades, a gente tem que sempre ajustar, porque às vezes você precisa colocar algumas restrições, né? Alienação de participação societária numa subsidiária, alienação de imóveis, alienação de bens móveis acima de um determinado valor, né? Contratação de financiamentos ou empréstimos mútuos, ou que seja, acima de um determinado valor, para evitar o endividamento da sociedade, emissão de valores imobiliários, que agora é possível emitir notas comerciais, CCBs, enfim. Então, você tem aí uma série de questões que precisam ser tratadas no contrato social, e ali, quando você escreve os poderes da administração, né? E aí, se tiver conselho de administração, que apesar de não ter previsão no Código Civil, é muito comum se ter em algumas sociedades limitadas, você também estabelecer quais são os poderes do conselho de administração,
quais são os poderes da administração, da gerência ou diretoria da limitada. As pessoas naturais, que eu já falei, participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, né? Se proporcional ou desproporcional, né? Você não pode ter um sócio que não tenha participação nos lucros ou nas perdas, mas isso pode ser feito de maneira desproporcional, não necessariamente proporcional à participação no capital social. Uma outra cláusula que também é essencial, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, essa daqui, por padrão, é sempre que não responde, e aí essa daí pode seguir o padrão mesmo. E aí, para fechar aqui, para a gente já caminhar para as perguntas, o último slide, por gentileza, são algumas cláusulas adicionais que não são essenciais para o registro, né? Mas que são importantes para a sociedade e para eventuais conflitos societários no futuro. Se você não disciplina isso na Constituição, quando houver um conflito societário, você vai ter muito mais dificuldade de solucionar esse conflito. Então, por exemplo, cessão ou transferência de cotas, né? Muitas cláusulas prevêem a não possibilidade de cessão de cotas para terceiros, mas se esquecem de prever a cessão entre sócios. O Código Civil diz que, se 1/4 dos sócios estiverem de acordo, você pode fazer a cessão entre sócios. Ou se nada dispuser o contrato social, você pode fazer a cessão entre sócios e, para terceiros, se nada dispuser o contrato social, se tiver a concordância de 1/4. Salvo se houver disposição expressa no contrato social. Então, por isso que é importante ter essa previsão no contrato social. Então, se você quer restringir a cessão ou transferência de cotas, seja para sócios, seja para terceiros, você tem que fazer previsão expressa no contrato social. Falecimento de sócio, pessoa natural, pessoa física, ou extinção de pessoa jurídica. Também é uma cláusula super importante. Muitas limitadas, sócios optam por não permitir o ingresso de herdeiros ou prever uma cláusula que diz que os sócios, em caso de falecimento de um dos sócios, pessoa natural, os sócios remanescentes devem deliberar sobre o ingresso ou não dos herdeiros, né? Essa cláusula é super importante. Agora, a gente não pode esquecer também de tirar essa cláusula quando a gente não quer que essa cláusula fique lá. Porque, às vezes, deixam essa cláusula, esquecem dessa cláusula, né? E aí falece o sócio e os herdeiros tinham a intenção de ingressar na sociedade e não vão poder mais ingressar, ainda que o falecido seja o majoritário, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa cláusula. Essa cláusula, ela é um remédio que pode ser um remédio muito bem administrado ou pode ser um remédio muito amargo se ela for mal aplicada, né? Extinção de pessoa jurídica é uma cláusula que não é muito comum, né? E que é importante também. Não podemos esquecer que algumas sociedades têm pessoas jurídicas como sócios e se extingue a pessoa jurídica da sócia, o que acontece então com aquela participação? Ingressa os sócios da sócia, né? Ou não na sociedade limitada, né? Outra cláusula importante é da dissolução parcial, exclusão e retirada. A dissolução parcial não havia previsão, né? Não há previsão, na verdade, no Código Civil. Há uma previsão no Código de Processo Civil de 2015 para dissolução parcial no direito processual, não há uma previsão no direito material, mas, de qualquer forma, quando há retirada imotivada, né, naqueles casos que eu disse que não há possibilidade de retirada imotivada, que vai para o judiciário buscar a dissolução parcial do vínculo societário, né, você enfrenta uma questão técnica que é a seguinte: se não há previsão no contrato social, né, de dissolução parcial, como se dá a apuração de haveres, né? Então, se na cláusula de apuração de haveres não há previsão né, porque às vezes quando a gente escreve o contrato social, a gente diz que, né, que nos casos de exclusão, falecimento, retirada, tal, a apuração de haveres será realizada da seguinte forma, né? E se eu não falo para a dissolução parcial, o que acontece, né? Então, essa é uma questão também interessante de se refletir quando for elaborar um contrato social. E se deve usar a mesma metodologia de apuração de haveres também, porque o Código de Processo Civil diz que se tiver previsto no contrato social, vale o que está no contrato social, tá? Então, isso é importante. Exclusão e retirada, que são também as hipóteses, prever ou não prever, né? A retirada, você pode contratualmente prever outras hipóteses de retirada não previstas em lei. A cláusula de apuração de haveres, né? Então, aí na cláusula de apuração de haveres, a gente tem que prever a forma de apuração, se vai ser um balanço de determinação, quem vai elaborar esse balanço, empresa especializada ou não especializada, ou, enfim, né?
Se vai ser um contador, se vai ser 3 contadores, se vai ser uma empresa especializada. Como vai ser a escolha dessa empresa especializada, né? A mecânica de escolha, né? Eu posso indicar uma pessoa, o outro escolhe de uma lista, enfim. Qual que é a metodologia de cálculo, né? Então, se vai ser fluxo de caixa descontado, se vai ser valor justo, se vai ser, enfim. A forma de pagamento dos haveres, se vai ser à vista, se vai ser a prazo, se vai ser em quantas parcelas, enfim, que também o Código de Processo Civil lá fala, no caso de solução parcial, que vale o que está no contrato social. Então, sempre é muito importante prever lá a forma de pagamento dos haveres. E, por fim, para encerrar, solução de controvérsias, né? A grande maioria dos contratos sociais prevê a eleição do foro, né? Então, o Poder Judiciário como o mecanismo de solução de controvérsia, mas há a possibilidade de adoção da arbitragem em situações específicas, ainda mais em São Paulo, que nós temos várias especializadas de direito empresarial, que reconhecem a arbitragem. Então, é muito comum, às vezes, mesmo tendo arbitragem, se pedir uma medida cautelar ou se questionar algum ponto previamente a arbitragem, e o Judiciário em São Paulo reconhece a arbitragem e determina que certas questões devem ser decididas pelo tribunal arbitral. Então, para concluir, essas são algumas cláusulas adicionais que eu achei importante trazer para vocês, para essa apresentação aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Márcio, ao Humberto, pela gentil e honroso convite, e queria deixar aqui aberto a perguntas, estou totalmente à disposição. Muito obrigado mais uma vez. A exposição densa trouxe muitas informações, casos, situações para reflexão, e gostaria primeiro parabenizar o Dr. Romeu parabenizar e agradecer pela aula, né? Uma aula isso. Apesar de sintético, os temas a gente percebe que são complicados e abrangentes, mas ele conseguiu sintetizar, principalmente as inovações da limitada. Eu gostaria de abrir a perguntas. Eu acho que primeiro por doutora Marília, só quer algum questionamento? Primeiro também, como o Humberto já disse, parabéns. Excelente aula, para nós ótima, e com as inovações. Nós estamos discutindo aqui até leis que estão para sanção. Então, já passou o processo legislativo, se transformará em lei e está para sanção. Então, a aula é extremamente vanguarda, parabéns, foi muito objetivo. E eu gostaria de perguntar, porque o problema hoje da limitada, existe aquele de 99% e 1%, sem dúvida, de ações, mas em cotas. Eu gostaria de perguntar se tem mais algum detalhe, porque o que a gente enfrenta é isso. Às vezes não é só 99% e 1%, às vezes é 50-50, mas isso só teoricamente. Na realidade, é unipessoal, na prática. Nessa transformação da limitada de mais sócios, de 2 sócios, para unipessoal, além do que você disse, alguma atenção especial, porque esse é o dia a dia que a gente enfrenta no escritório. Doutora Márcia, muito obrigado. Obrigado pela atenção à aula e pela pergunta, que é uma pergunta bastante oportuna. Eu diria que, em termos de participação, o cuidado que a gente tem que sempre ter na limitada é com um limite que a gente tem na lei dos 75%. Então, quando chega no meu escritório uma sociedade 50-50, eu já arrepio. Porque 50-50 é uma sociedade que ela está travada, por essência. Então, desde a existência dela, ela já nasceu travada. Qualquer coisa que eu quiser alterar no contrato social, eu preciso da concordância de todos os sócios. Em nenhuma sociedade, a unanimidade, né, ela eu diria que a unanimidade em sociedade não é da essência da sociedade. Porque a sociedade, o pressuposto a sociedade tem um princípio em direito societário que é o princípio majoritário. Por que se
né? Por que se criou, né, ou se construiu o princípio majoritário em direito societário? Porque justamente a gente queria sair daquela questão contratual para a sociedade, né? No contrato, sim, toda vez que você altera um contrato, você precisa da assinatura de todo mundo, né? Senão não vale, né? Na sociedade, não, né? Se eu convocar uma reunião de sócios, né, e deliberar alguma matéria, cujo quórum de deliberação seja a maioria simples, ou seja, 50 mais 1, eu consigo aprovar uma matéria, por causa do princípio majoritário. E essa decisão vincula os ausentes e os dissidentes, né? Isso tanto na limitada, como na anônima, na cooperativa. Então, por isso que eu digo que a sociedade 50-50 é uma sociedade que tudo precisa de unanimidade. E aí você fica sempre travado. Então, 50-50, se possível, nunca. A gente sabe que, às vezes em algumas situações excepcionais, não tem como fugir do 50-50. Exatamente. Mas daí o que você faz? Né? Você tem que criar alguns mecanismos de solução de disputa no documento, né? Não dá para toda vez que tiver uma divergência ir para o judiciário. Né? Enfim, então não dá. Né? Nossa, você mata a sociedade. O que a gente brinca em direito societário, quem milita em conflitos societários, que um conflito societário não pode durar mais 6 meses. Porque se ele durar mais 6 meses, ele mata o negócio. Né? Por quê? Porque o sócio que está de fora quer a morte da sociedade, porque ele está lá raivoso, porque ele saiu ou foi posto para fora. Né? E o sócio que está dentro, né, tem que tocar o negócio e ainda está lá, né, envolvido emocionalmente no conflito societário. Então, aquilo lá é o pior dos mundos, porque ninguém, não é uma situação ganha-ganha, né? É uma situação que todo mundo perde, né? Então, a gente diz que quanto mais rápido solucionar o conflito, melhor em matéria societária. Né? É óbvio que tem conflitos que duram eternamente, mas a gente vê que sempre os dois lados saem perdendo alguma coisa, né? Então, para 50-50 tem que criar um mecanismo de solução contratual, né? Algum mecanismo de mediação, né? Alguma solução alternativa, né, de disputa. Mas, então, via de regra, a orientação que a gente dá é sempre 75. Você tem que ter 75 para você conseguir, né, numa determinada situação, você alterar o contrato social. Né? Se não conseguir 75, 66,66 é outro número mágico, porque é ele que consegue destituir administradores na sociedade limitada. Então, você também pode, por meio de uma reunião de sócios, convoca a reunião de sócios, com 66, você consegue, que ser 2/3, consegue destituir um administrador. Fora isso, você está travado. A lei, o Código Civil, quando ele... E é uma pena, porque a sociedade limitada deveria ser a mais simples de todas, né? Não confunde com a sociedade simples, mas a sociedade limitada deveria ser a mais simples de todas, porque ela era simples. No decreto-lei anterior ao Código Civil, a limitada era super simples. O decreto dizia que os sócios vão definir tudo no contrato social, né? E deixava a liberdade dos sócios determinar essas questões, né? De quórum, por exemplo, né? Então, a sociedade limitada veio, né? Uma discussão, alguns acham que é importante porque você protege, né, os sócios minoritários, mas eu não enxergo assim. Eu acho que a limitada ela foi feita mais para dar liberdade, né, aos empresários, aos sócios, né, a quem quer constituir uma sociedade, ter mais liberdade e flexibilidade para poder moldar isso, né? Com esse engessamento do quórum, né, e sociedade limitada, se você olhar o Código Civil em matéria de quórum de sociedade limitada, eu até escrevi um artigo desse há muitos anos atrás, porque é uma miríade de quórums. Você tem todos os tipos de quórum na sociedade limitada. Você tem 75, você tem 2/3, você tem unanimidade, você tem maioria simples, você tem todos os tipos, né? Só que o mais problemático é o quórum para alteração do contrato social, que é o 75. Né? Na sociedade anônima, por exemplo, para alterar estatuto social, você só precisa da maioria simples, a não ser que o estatuto preveja um quórum mais elevado, né? Mas você pode 50 mais 1, você altera o estatuto social.
Então, eu acho que em matéria de quórum e de deliberação, né, eu acho que esse sempre o cuidado que tem que ter. O 99 mais 1, eu não me preocuparia. Eu acho que 99 mais 1 é uma sociedade que o 99 Exato, vai levar tudo. vai levar tudo. Obviamente que ele tem, não podemos esquecer que o sócio tem deveres para com o outro sócio, Exato. lembrando o contrato plurilateral na relação jurídica, né? Há deveres também para com os outros sócios, e o outro sócio, mesmo minoritário, tem direito de fiscalização, tem uma série de outros direitos, né? Então, isso tem que ser também compatibilizado, mas, de certa forma, numa deliberação, ele consegue deliberar, sempre no interesse da sociedade, ele consegue deliberar com 99. Ele consegue alterar o contrato social com 99. Menos de 75 é um problema na limitada. Já. Ok, muito obrigada. Parabéns. Deixa eu aproveitar sobre esse tema, fazer uma propaganda da casa, que a casa hoje nós temos aqui a Câmara de Mediação e Arbitragem também, e nada melhor que uma associação comercial para resolver assuntos societários. Qualquer litígio que haja dentro do contrato social, com uma cláusula de mediação e arbitragem indicando aqui a nossa casa, eu acho que seria uma forma rápida de resolução, até porque eu acho que a lei de arbitragem define um prazo de 6 meses, né, para dar uma solução para qualquer litígio que venha cair dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, não é? E você pode fazer um sistema que a gente chama de, como se fosse de uma cascata, né? Então, você faz, primeiro surgiu o conflito, né? Tem que marcar uma reunião para tentar solucionar o conflito. Depois, se não solucionou na reunião, tem que convocar uma mediação, um terceiro para fazer a mediação. Que aí eu acho que entra o centro de mediação e arbitragem aqui da associação. Não solucionando pela mediação, aí você pode ir para o judiciário, tem várias, em São Paulo, tem vara especializada, né, o que faz toda a diferença, né, a vara especializada. Levou bastante tempo para a gente conseguir, né, demonstrar, né, a importância de ter a vara, né, e foi um esforço muito importante do Tribunal de Justiça, né, salvo engano, o desembargador Manuel Pereira Calças também participou bastante, o presidente do tribunal participou bastante desse tema, né? E daí implantou as varas aqui em São Paulo, né? No João Mendes, e também as câmaras especializadas, né? As câmaras reservadas de direito empresarial no Tribunal de Justiça, que também são super importantes para a uniformização do tema, né? Esse é um tema que há estudos, né? A Associação Brasileira de Jurimetria fez um estudo que a densidade de um processo societário ela é 3 vezes maior do que um processo comum. Ou seja, demanda muito mais do juiz do que um processo comum, né? Pela intensidade do conflito, né? Então, a vara, tanto que as varas empresariais, elas têm, para a abertura de novas varas, ela tem um número menor, mínimo, né? Do que as varas comuns. Então, inclusive, acho que recentemente foram abertas novas varas empresariais aqui no João Mendes. Então, essa é uma questão que, sim, a gente precisa ter, né, assim, um olhar diferente para isso, pensando em mecanismos que possam solucionar, e vai depender muito dos clientes, quem são os sócios, enfim, né, dos interesses também envolvidos. Um dado curioso sobre a criação das varas empresariais é que ela teve, quando da criação das 2 varas, uma participação intensa do MDA, Movimento de Defesa da Advocacia. Eu lembro que eu, vice-presidente na época, fui até na inauguração, coisa do tipo, porque o presidente do MDA na ocasião era um comercialista, o professor doutor Rodrigo Castro, nosso colega lá do MDA. O MDA também que é integrado pelo Dr. Romeu. O Dr. Romeu também integra o conselho do MDA. Exatamente, muito bem lembrado, Roberto, muito bem lembrado. É um tema que nós lá pelo MDA trabalhamos bastante, eu lembro, capitaneados pelo Rodrigo, o Guilherme Setoguchi também participou, né? A gente até escreveu um artigo no Estado, na Folha, salvo engano, sobre a importância da criação das varas empresariais.
Então, esse foi um tema que eu também participei bastante de perto. Então, e vejo, e não só desde a Constituição, da concepção, ou seja, da demonstração da importância, mas também na prática, porque como eu atuo também na parte de conflitos societários, a gente percebe a diferença entre a vara especializada, a vara empresarial e a vara não especializada, porque a gente teve um momento de transição em que alguns processos ficaram nas varas não especializadas e outros foram para varas especializadas. A gente percebeu bem ali a diferença nas decisões, até pela especialização, né? É super importante. Doutora, só quer algum comentário? Bom dia. Meu nome é Paula, eu sou advogada tributarista. Ter assistido essa palestra foi bastante interessante, principalmente considerando o nosso público aqui, são empresários. Eu vejo no escritório muitos clientes chegando nos pedindo ajuda do ponto de vista tributário, porque muitas vezes o tipo societário não foi o mais adequado para o exercício daquela atividade, ou porque pretendiam fazer um planejamento patrimonial e sucessório e escolheram a forma societária inadequada para esse objetivo. Muitos autos de infração, especialmente do ponto de vista do ICMS e dos tributos federais, tiveram a sua primeira origem na forma inadequada de exercício daquela atividade e de forma incompatível com as determinações societárias incutidas no seu contrato social, no seu estatuto, enfim, de acordo com aquele tipo. Ou seja, o que eu só queria comentar, fazer aqui um elogio, trazer um conhecimento mínimo societário para o empresariado brasileiro faz todo o sentido. Muitas vezes, aquela mínima instrução que eles recebem no início de uma atividade vem de um contador, não há a adequada compreensão de que ter um advogado do seu lado desde o início evitaria problemas futuros, e muitas vezes nós, quando somos acionados somente no final, temos pouca flexibilidade em tentar corrigir aquele erro que vem desde do nascimento da sociedade. Ou seja, trazer esse conhecimento, ainda que mínimo, para o empresariado sobre como adequadamente exercer a sua atividade, faz potencialmente toda a diferença em evitar problemas. Eu parabenizo a iniciativa aqui. Obrigada. Realmente, doutora, eu tenho até observado um detalhe, principalmente dessas inovações, né? Isso tem reflexos no direito tributário. Eu também sou tributarista, a gente percebe isso. Por exemplo, essa questão do estabelecimento, né? Uma questão muito cara no direito tributário, assim, se fala muito em estabelecimento, principalmente quando você está falando de ICMS, né? O estabelecimento, uma transição entre estabelecimentos, e você ter a possibilidade do estabelecimento virtual, isso vai alterar alguma coisa no direito tributário, muita coisa no direito tributário. Outra coisa também que me veio à mente, na hora que estava se falando em estabelecimento virtual, na questão da responsabilização do sócio lá do Código Tributário Nacional. Então, uma forma de se responsabilizar o sócio foi cita irregularmente porque não tem mais estabelecimento. Esse é um fundamento até, então, muito... Aliás, o principal fundamento de responsabilização do sócio, o 135 do CTN. Então, agora, com a previsão a previsão legal, né? Dessa possibilidade do estabelecimento virtual, me parece que essas coisas têm que ser revistas, têm que ser analisadas, melhor pensada, melhor argumentada, talvez ter uma modificação na própria legislação tributária, porque isso aí realmente existe, e é uma situação moderna. Os estabelecimentos, as transações são virtuais, mesmo as transações físicas são virtuais, que é uma coisa... Né? Hoje você tem, assim, vai ter grandes lojas, assim, compra e vende, sem absolutamente ter estoque, ter sede, ter nada. É um endereço virtual. Né? E ficaria estranho também colocar, vou colocar endereço na sede de um dos sócios, mas não é bem isso, né? É inadequado essas coisas, né? Isso é empresa, inclusive comerciais, não necessariamente em prestação de serviço, necessariamente não precisa ter estabelecimento.
né? E também não são irregulares, são negócios irregulares, né? E me parece que toda essa adaptação, estava até comentando antes da reunião com o Dr. Márcio, que essa associação comercial ela tem que, talvez, a gente discute-se muito direito tributário aqui na casa, e outros direitos também, questões econômicas, né? Mas essa questão do direito comercial, direito empresarial, da Constituição e evolução, merece ser, talvez, melhor abordada e melhor compreendida, né? Várias coisas, até o próprio nome, né? Você poder adotar nome, por exemplo, o CNPJ como nome, o nome do CNPJ como nome, acho que altera bastante coisa, né? Do ponto de vista da responsabilização, do direito tributário também, por que não? Né? Porque às vezes, vamos colocar o nome, e fica nesse inferno do nome, né? O inferno de achar o nome. Esse nome já existe, já tem algo parecido. Coloca o CNPJ, depois coloca o nome, ou deixa o CNPJ, uma atividade específica. A questão também do prazo determinado, tudo coloca prazo indeterminado. Às vezes a operação não tem prazo determinado, né? Então, são coisas assim que merecem muita reflexão, entra-se muito no piloto automático, né? No recorte-cola. Assim, não é crítica, mas é uma verdade. Os contratos sociais são feitos por contabilistas. Nem todos têm estrutura que o Dr. Márcio tem, sabe? E eles estão sozinhos também, não é questão de mas é uma realidade, eles estão sozinhos, tem que dar uma solução para isso também. Então, eles também deveriam ter, talvez, acesso a mais conhecimento, a essas nuances, esses detalhes, né? Hoje, eu vejo o seguinte, que se verifica assim, a preocupação é o contrato social passar na junta, né? Passou na junta, ser registrado na junta. Essa é a preocupação, talvez, né? Tivemos sucesso, conseguimos, registramos na junta. Mas isso não é um problema, claro, na prática é um problema. Mas não é só isso, né? Tem várias questões que não são refletidas, não são pensadas, né? Talvez uma abordagem mais intensa desse tema, Márcio, da nossa comissão, esses temas, né, talvez específicos, para tentar botar mais luz sobre esse problema que parece ser grave. Concordo com você, Humberto, com a doutora Paula, que, na verdade, o contrato social é nascedouro de uma pessoa jurídica, é como se estivesse nascendo uma criança. Se você, naquele momento, você não define corretamente, né, a forma jurídica como ele vai estar atuando, você pode ter problemas, consequências futuras, né? Até mesmo, nós tivemos o problema das SUPs, né, das uniprofissionais, que muitas estavam registradas em junta comercial, e quando foi a prefeitura, interpretou isso como se fosse uma atividade empresarial, e desenquadrou um monte de gente que estavam como limitada por ter se cadastrado numa junta comercial, uma empresa que era sociedade simples, né? Então, traz consequências tributárias e consequências negociais também para a empresa. E depois uma transformação, né, talvez até um tema como esse, transformação de pessoa jurídica, você transformar uma SA, outro dia nós transformamos uma SA numa limitada, e a burocracia para fazer isso é muito grande. Muitas vezes nem a junta comercial tem todo o conhecimento suficiente para transformar uma SA para uma limitada e uma limitada de um único sócio só, né? Então, tivemos, assim, trabalho para fazer isso. E é uma orientação que talvez a casa também poderia estar dando. E nem sempre você, da forma como você nasceu a empresa, você pode... Há transformações no decorrer do tempo que você quer mudar um formato da pessoa jurídica, né? Então, são orientações que a casa poderia estar passando. O Humberto falou muito bem, né? A casa, nós temos aqui o CAEFT, que debate muitos assuntos tributários, fiscais, na profundidade, mas a gente tem poucos debates na parte societária e na parte pessoal, né? Trabalhista e pessoal. Podemos avançar um pouquinho em cima disso. Não sei se também a Valéria tem alguma pergunta no virtual, não, né? Não.
Tá? Só gostaria de anunciar a presença e agradecer a presença do nosso vice-presidente, doutor Roberto Matheus Ordini, que está nos acompanhando. Ele está em outras atividades, outras reuniões, outros compromissos. Não pode estar aqui presencialmente, mas está nos acompanhando virtualmente, né? E o pessoal que está nos acompanhando, o doutor Marcelo, eu estou vendo ele aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Gostaria de fazer mais algumas considerações? Só agradecer você e ao doutor Romeu, a Marília e a Paula, tá aqui presente. Muito obrigado, viu? Enriqueceu muito o doutor Romeu, que nem eu disse no início, né? Tem muito conhecimento e ele compartilhou um pouco desse conhecimento, e esse pouco que ele compartilhou já trouxe várias luzes em cima de várias dúvidas que a gente tem e das novidades hoje. A sociedade vem se adaptando muito rápido, né, doutor? Eu acho que a legislação tem que acompanhar a velocidade que as sociedades estão se transformando. Essa pandemia trouxe vários problemas para a sociedade como um todo, mas também trouxe alguns avanços, e avançamos muito rápido nesse período de pandemia, coisas que a gente, se tivesse num período normal, não avançaríamos tão rápido como nós avançamos agora, tá? Então, se tem alguma coisa de bom que trouxe a pandemia, foi essa velocidade nas transformações, como a gente faz negócio e como a gente também faz até as reuniões. Então, hoje o doutor, nosso vice-presidente, consegue acompanhar essa reunião e várias outras ao mesmo tempo, participando de várias soluções e assembleias virtuais, tudo isso trouxe uma grande facilidade, até mesmo para resolver problemas, né, doutor? Porque para você fazer uma assembleia presencial era sempre mais difícil do que você fazer uma virtual. Você consegue fazer virtuais mais rápido e melhores, com até mais qualidade do que uma presencial, né? A presencial só dá briga e pancadaria às vezes, né? No virtual você até consegue chegar em soluções melhores do que no presencial, tá? Muito obrigado pela presença de todos e também pela pessoal virtual aqui. Tá? Humberto, obrigado, viu? Só complementando, né? As adversidades, elas, em regra, trazem modernidade com muito mais velocidade do que as calmarias. Nesse sentido que a pandemia, por pior que tenha sido e foi muito ruim, trouxe alguns benefícios para a nossa atividade, né? Também gostaria de, na mesma esteira do Márcio, essas reuniões nossas, esta e outras, que a outra que também foi muito interessante, são muito interessantes as reuniões, mas mostram que a associação comercial pode ter um trabalho muito importante nessa velocidade das mudanças. Então, você trouxe reflexões muito interessantes, né? Então, do mesmo jeito que as varas especializadas existiram, porque houve trabalho de associações e de pessoas que veem o problema, nós antecipamos o problema e fazemos tudo para que seja mais fluido a sociedade. Então, precisa de pessoas pensantes, núcleos pensantes. Então, eu acho que essa reunião foi excelente mesmo. Vamos ver o que a gente pode aprofundar para facilitar as associações e também as sociedades, os contratos sociais, porque a gente pode ajudar também a junta comercial. A reflexão daqui ajuda também, auxilia, porque são pessoas que estão pensando. É como eu conversei ontem com o desembargador e sobre um determinado assunto, e ele falou, não, como o Miguel Reale fala, os advogados pensam, eles refletem e faz com que a gente tenha uma outra visão para solucionar o problema, porque a gente está com o problema em si. Como solucionar? Como facilitar a vida do empresário, por exemplo, nesse sentido? Então, parabenizo mesmo o Humberto, o Márcio e o palestrante Romeu, porque nós temos que ajudar mesmo a facilitar a vida de negócios no Brasil. Parabéns. Suas considerações, doutor. Bom, só queria agradecer mais uma vez, Humberto, Márcio, pelo convite, foi uma honra para mim. Essa é a casa, né, do empresário, então é uma honra poder falar um pouquinho sobre o que eu trabalho na parte acadêmica, na parte prática, e sem dúvida concordo com as colocações de vocês, acho que falta um pouco mais de
reflexão, né, discussão e proposição de algumas melhorias, né? Muita coisa vem sendo feita, como a gente pode ver aqui, em pouco tempo, né? Muito capitaneada pelo Departamento de Registro de Empresas e Inovação do Governo Federal, mas há muitas coisas que podem ser feitas, né? Só para dar um exemplo aqui para fechar, né? Eu e mais alguns colegas que atuam nessa área, são professores nessa área, nós fizemos um monte de projeto, né? Uma proposta de lei, né? Para a emissão de debêntures por sociedades limitadas e cooperativas, porque não faz o menor sentido, né? Você ter sociedades anônimas, que elas podem emitir debêntures, né? Que está na lei das SA, mas não há nenhuma vedação no Código Civil para a sociedade limitada emitir. E a sociedade limitada pode ter regência supletiva da sociedade anônima. E aí você fala, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a debênture tem uma vantagem tributária, né? Não tem IOF. Né? O IOF é zerado. Então, por que a cooperativa, que a sua própria essência como cooperativa, deveria ter esse benefício também? Por que ela não pode fazer isso? Né? Que é um instrumento de dívida super importante para o financiamento das atividades hoje no Brasil. Né? Por que é limitada? Né? Você tem limitadas aí, tem limitadas que são muito maiores que sociedades anônimas. Né? Você pega, né, a Nestlé, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, sem fazer qualquer propaganda, mas é que eu sei de cabeça. A Nestlé é uma limitada no Brasil. Né? Por quem não ia querer comprar uma debênture, né, ou adquirir uma debênture da Nestlé, ao invés de adquirir uma debênture, sei lá, de um Banco Santos da vida, né? É que o banco não pode emitir debênture, mas eles tinham uma SA que emitia debêntures lá. Enfim. Então, são coisas que a gente pode fazer, né, contribuir, né, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é tentar contribuir para solucionar essas travas que não fazem o menor sentido para a atividade empresarial. Então, sem dúvida, acho que a associação tem um papel importante nisso. Então, mais uma vez, obrigado, foi um prazer, agradeço a todos que estão nos assistindo também, virtualmente, e fico aqui à disposição para mais rodadas como essas, se vocês entenderem. Obrigado. Então, está encerrada a reunião. Obrigado.